Olhe para uma árvore, uma flor, uma planta. Quem está olhando é mais profundo do que você. Dentro de você surge a pura consciência, desprovida de qualquer forma. Esse é o espaço interior da pura percepção. Deixe que a natureza lhe ensine o que é a calma. A calma é nossa natureza essencial. Apenas veja e ouça. Não é preciso nada além disso. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas perceba-o. Preste atenção. Veja que quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, você está presente. Eckhart Tolle. Quem você é? A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das estreitas ideias já feitas do sentido do eu. Em você e em cada ser humano existe uma dimensão de consciência bem mais profunda que o pensamento. Podemos chamá-la de presença, de percepção, de consciência livre de condicionamentos. Nos antigos ensinamentos religiosos, essa consciência é o Cristo interior, ou sua natureza Buda. E quando você percebe apenas o seu pequeno eu e sua percepção limitada, ele conduz a sua vida, e assim você está em sofrimento. Não apenas o que você cria a si mesmo, mas o que você espalha para os outros. Descobrir essa nova dimensão de percepção é o que te liberta desse sofrimento. A mente pensante é uma ferramenta útil e poderosa, mas torna-se muito limitadora quando invade sua vida, impedindo você de perceber que a mente é apenas um pequeno aspecto da consciência que você é. A sabedoria não é um produto do pensamento. Pensar fragmenta a realidade, cortando em pequenos pedaços e em pequenos conceitos. A atenção é a inteligência primordial, a própria consciência. Ela dissolve as barreiras criadas pelo pensamento, levando-nos a reconhecer que nada existe em si e por si. A inteligência une a pessoa que percebe o objeto percebido no campo unificado de percepção. É a atenção que cura a separação. A identificação com o pensamento é a ilusão básica. Você não é uma pessoa irritada, rancorosa, triste ou medrosa. O tédio, a raiva, a tristeza e o medo não são seus. Não fazem parte da sua pessoa. Eles são estados da mente humana. E por isso vão e voltam. Nada daquilo que vai e volta é você. Qualquer tipo de preconceito mostra que você está identificado com a mente pensante. Mostra que você não está vendo o outro ser humano. Está vendo apenas o seu conceito sobre aquele ser humano. O próximo passo na evolução é transcender o pensamento. Isso não significa que não devemos mais pensar.
mas simplesmente que não devemos nos identificar com o pensamento, nem ser dominados por ele. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já está além da mente. Um conhecimento mais profundo, que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. As ações corretas acontecem espontaneamente. E não é você quem as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior. É ela quem age, fala e faz o necessário. A mente está sempre querendo alimentar-se para pensar. Ela procura alimento para a sua própria identidade, para o seu próprio sentido de ser. E é assim que o ego se cria e recria continuamente. Quando você pensa ou fala a respeito de si mesmo, quando diz eu, está se referindo a eu e a minha história. Está falando do ego com seus gostos e desgostos, medos e desejos, o ego que nunca se satisfaz por muito tempo. Essa é a noção que sua mente tem de você. Condicionada pelo passado e buscando encontrar sua plenitude no futuro. Você se dá conta de que esse ego é passageiro como uma onda na superfície do mar? Quando cada pensamento absorve toda a sua atenção? Isso mostra que você se identifica com a voz que está dentro da sua cabeça. E o pensamento se confunde então com o sentido do eu. Esse é o eu criado pela mente, o que chamamos de ego. Esse ego construído pela mente se sente totalmente incompleto e precário. Por isso, o medo e os desejos são as forças dominantes e motivadoras desse ego. Quando você se dá conta que existe uma voz na sua cabeça que pretende ser você e não para de falar, vê que de forma inconsciente você vem se identificando com a corrente do pensamento. E ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir um fim. Quando você dá mais atenção ao que está fazendo do que ao resultado que quer alcançar com a sua ação, rompe o velho condicionamento autocentrado. Veja o que está fazendo com você mesmo. Ou melhor, o que sua mente está fazendo com você. Testemunhe o seu estado interior. Você não precisa fazer mais nada além disso. Ao perceber isso, a transformação e a liberdade virão. Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o ego. Para a maioria das pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar ou reagir contra isso ou aquilo. Procuram fazer com que os outros estejam errados e só elas estejam certas. Estando certas, elas se sentem superiores. E assim, fortalece o ego. Pare um pouco e pense. Você tem esses padrões de comportamento? Consegue reconhecer a voz em sua mente que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu autocentrado precisa de conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém,
ele demonstra para si mesmo que isto sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva, colocando-se em oposição aos seus inimigos. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer o seu ego, considerando-se mais injustamente tratados pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade? O eu autocentrado tem também a necessidade de se opor, de resistir e excluir, para também manter a ideia de separação da qual depende sua sobrevivência. Assim, ele coloca eu contra os outros e nós contra eles. O ego precisa estar em conflito com alguém ou com alguma coisa. A culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para ele, não importa se essa identidade é negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, o que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho, insuficiente. A confusão, a raiva, a depressão, a violência, os conflitos surgem quando os seres humanos esquecem quem eles são. No entanto, é tão simples lembrar a verdade e, dessa forma, voltar às origens. Eu não sou meus pensamentos, não sou minhas emoções, minhas percepções sensoriais e minhas experiências. Não sou o conteúdo da minha vida. Sou o espaço no qual todas as coisas acontecem. Sou a consciência. Sou o agora. O agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Você não encontra a paz organizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personificada do eu ou de nós. A partir do momento que faz isso, a sua grande força motivadora passa a se proteger e a valorizar essa falsa noção do eu. A verdade é, você não possui uma vida. Você é a vida. Você é a vida única, na consciência única que permeia todo o universo e assume temporariamente a forma de pedra, folha, animal, pessoa, estrela ou galáxia. Consegue perceber que lá no fundo você sabe disso? Consegue perceber que você já é isso? Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida, mas ele é inútil para a mais valiosa, a única que realmente importa, a realização pessoal, o que significa saber quem você é, além da superfície do eu, além do nome, do tipo físico, da sua história. Você é o conhecimento. Você é a consciência através da qual tudo é conhecido. Não pode conhecer a si mesmo, pois você é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. Você não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. Você é a própria consciência.
Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Através de você, a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. Não importa qual seja a situação externa, a paz que existe dentro de você permanece sempre a mesma. E o milagre é que quando você deixa de fazer exigências impossíveis, todas as situações, pessoas, lugares e fatos ficam satisfatórios, serenos, pacíficos. Quando você aceita totalmente o momento presente, quando deixa de discutir com o que é, a compulsão de pensar diminui e é substituída por uma calma atenta. Você fica plenamente consciente, mas sua mente não dá qualquer rótulo para esse momento. Você acha que eu estou dizendo, aproveite o momento e seja feliz? Não, estou dizendo para você aceitar esse momento tal como ele é. E isso basta. A entrega consiste em entregar-se a esse momento, e não a uma história através da qual você interpreta esse momento. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar a resposta, usando o pensamento de sua mente limitada. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Desista. Deixe que a vida seja.